Então, nesse mês de fevereiro, que nós vamos dar um foco na oração, nós temos incentivo assim que você cubra 5 áreas na sua vida com a sua oração. Primeiro, o seu devocional, que nós sempre incentivamos, você tomar o seu tempo pessoal com Deus, de ler a palavra, orar. Segundo, quero incentivar os casais a todo dia de fevereiro, todos os dias de fevereiro. Quantos dias? Orar com seu cônjuge. Por 1 minuto, por 2 minutos, não precisa ser a oração lá de 20, cada um ora 10 minutos, não. Uma oração de bênção um na vida do outro. Antes de sair de casa, ou chegar em casa, no melhor horário que você tiver, para você, separe uns minutinhos para abençoar uma vida do outro. Vocês topam, casais? Amém? Como família, que tal orar 1 vez por semana? Você acha que é possível? Amém ou não? Sugestão, domingo de manhã, tome lá pelas 10 horas ou 11 horas da manhã, depois que vocês acordaram, vão lá tomar um cafezinho juntos, no sofá da casa ou na mesa. Tome um tempo para orar um pelo outro. Faça assim, faça uma corrente de oração, cada um ora pelo da direita, aí todos oram por todos, e todos podem orar. É importante que as crianças orem junto também, né? Não que só a mãe ore, não que só o pai ore. O pai disse que ia orar, o filho disse, não, deixa que eu oro. Mas por que você está tão animado? Não, quando o pai ora é muito comprida a oração dele. Eu oro mais rápido. Então não faça orações longas assim com seus filhos. Faça orações breves assim que eles todos possam participar e tenham prazer na oração. Nós fechamos 3. Nessa próxima sexta-feira nós vamos iniciar com a vigília. Devia estar nos avisos, mas não apareceu aqui. A vigília às 22 horas. Toda sexta-feira, agora de fevereiro, nós vamos ter vigília de oração, na casa de oração, das 22 até as 1, mais ou menos por ali. Vamos ter um tempo de uma vigília, cada vigília tem 3 horas, então nós vamos ficar uma vigília ali junto, orando e abençoando. Então, se prepare para a oração. Na quarta tem oração ainda, e na sexta nós fazemos a nossa vigília, juntos como igreja, né? E aí no seu grupo familiar, que nós vamos retornar lá lá no dia 19 de fevereiro, ore pelo seu grupo familiar durante essa semana. Se puder ainda fazer uma visita, se tiver uma oportunidade, visite alguém no seu grupo familiar, ore com ele, abençoe a vida dele, será muito precioso. Amém? Esse mês eu estou pregando sobre um versículo bíblico, um só, e acrescentando outros para enriquecer. Essa semana nós tivemos um tempo precioso com em torno de uns 120 pastores e líderes lá em Vitimarsum. Ontem nós tivemos um dia com os pastores aqui que estão ligados à Comunhão Cristã Shalom. Nós estávamos em 30 pastores, lá de Paranavaí tinha 6, de São José dos Pinhais tinha 4, de Vitimarsum tinha 2, e o restante era daqui. Tivemos um tempo precioso, nos renovando e nos fortalecendo. Entre outras coisas que nós ouvimos pelo menos 8 mensagens do pastor Pio nessa semana. 8 vezes ele pregou, ensinou por 1 hora, 2 horas, 3 horas, conforme era o espaço que era dado. E quando a gente olha para a palavra de Deus, como eu estou pegando aqui um versículo, estava pensando assim, o que ele disse. A palavra de Deus ela é tão concentrada, que quando você abre, começa a desdobrar o que aquele versículo está dizendo, o que aquela palavra está dizendo. Nós já falamos 3 horas quase 3 horas, né, sobre esse versículo. E hoje vamos falar, não 1 hora, né, mas alguns minutos sobre uma quarta parte desse versículo. A palavra de Deus, você já sabe ela de cor e salteado, que diz assim, quando Jesus diz, eu vim para que você tenha vida e a tenha em... Eu vim para que você tenha vida e a tenha em... Eu vim para que você tenha vida e a vida em... Deus quer que você cresça nele e tenha vida em abundância, mais do que você precisa. Tanto que você precisa compartilhar com os outros, porque você não aguenta de tudo aquilo que Deus te tem dado, em palavras, em experiências. Você vai compartilhando e multiplicando essa vida, as experiências com Deus, com as outras pessoas.
E muitas vezes a gente vê os cristãos num alto e num baixo, nos alto e em baixo, às vezes estão juntos, às vezes estão mais longe, às vezes sentam mais na frente, às vezes sentam mais no fundo, parecem mais animados, mais desanimados, às vezes estão aqui se derramando diante de Deus nos louvores, de repente estão lá atrás olhando com a mão no bolso ou se preocupado com o celular, num alto, num baixo na vida cristã, e não numa constante de crescimento. E o que o Espírito Santo está nos dando nesse mês de janeiro, eu aprendi essa palavra essa semana, vendo esse versículo aqui, um gabarito. Um gabarito é alguma coisa que você tem e você pode multiplicar ele em qualquer situação. Trazer aquele gabarito e aplicar ele e trazer a solução que você precisa. E nós conversamos sobre esse versículo de Romanos 1, 21. Por gentileza, vamos ler ele juntos aqui no texto. Diz assim: tendo conhecimento de Deus, cada pessoa tem conhecimento de Deus, se ela aceita ou não aceita, se ela reconhece ou não reconhece, a palavra de Deus é verdadeira e ela diz que cada pessoa tem conhecimento, tem conhecido a Deus, tem o conhecimento de Deus. Elas fazem 4 coisas, mesmo tendo conhecimento de Deus. E aqui você tem um gabarito para o negativo, para a destruição da vida. Não glorificam a Deus como Deus, nem lhe renderam graças, os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato, número 4, o coração insensato deles obscureceu-se. Nós pegamos esse gabarito e trazemos ele para o positivo, nós conversamos em primeiro lugar, e se você não ouviu essas 3 primeiras mensagens, eu vou pedir encarecidamente de você separar 3 horas nessa semana, para ouvir essas mensagens, porque elas vão ser determinantes para o restante do ano, no processo nosso de crescimento. E nós vamos aplicar esse gabarito em muitas circunstâncias, e você será feliz se você entender bem esse gabarito e aplicar ele. Positivamente olhando, você tem conhecimento de Deus. E o que você faz com o conhecimento de Deus que você tem? Você valoriza ele. Glorificar é valorizar, dar valor, dar peso, dar honra, considerar em alta estima. Magnificar, quer dizer, fazer Deus grande, engrandecer, exaltar, fazer aquilo ficar à evidência, no sentimento, no pensamento, nas nossas conversas, diante de situações. Então a primeira atitude que quando eu enfrento uma situação, eu me posiciono para glorificar a Deus. Primeiro passo. Segundo passo é a gratidão. Nós falamos sobre viver as memórias do agir de Deus em nossas vidas. Ser grato, independente das circunstâncias. A palavra de Deus é muito clara, lemos esses dias em Tessalonicenses. E esta é a vontade de Deus, que sejamos gratos. E aí, em Efésios, você lê ainda, ele completa em tudo. Grato em tudo e grato por tudo, diz em Tessalonicenses. Em cada situação, porque a nossa gratidão expressa a nossa confiança, o reconhecimento da história de Deus na nossa vida. Deus abençoou tanto a você e a mim, que nós, como o salmista diz lá, o Salmo 103, né? Não esqueça de nenhum dos benefícios que você recebeu. Israel esqueceu dos benefícios e por isso se desviou dos caminhos de Deus. Agora, na sua vida, você tem história com Deus. Deus tem história com você. De palavras que Ele lhe deu, de circunstâncias que Ele interferiu a seu favor. Você tem experiências marcantes no seu corpo físico, na sua alma, do agir de Deus para com você. Lembre, celebre isso. Quando você faz isso, você está agindo e construindo vida e vida em abundância. E nós falamos na semana passada sobre as imagens de Deus. Aqui ele fala sobre pensamentos ou fala sobre raciocínios, né? Tornaram nulos em seus próprios raciocínios, diz essa minha tradução. Outra tradução fala em pensamentos, outra tradução fala em imaginações. O que nós estamos falando aqui, a outra coisa interessante que eu lembrei na semana, isso aqui é um segredo que está escondido. Você lê uma vez, se você não estuda e não para, você não entende ele. Mas é um segredo, e um segredo ele precisa ser descoberto, ele precisa ser cavado. Ele precisa ser discutido, ele precisa ser trabalhado na nossa mente, no nosso coração, para que o significado dessas verdades venha à luz.
E quando você entende que o conhecimento que você tem, você valoriza ele, você engrandece ele com a sua gratidão pela história de Deus na sua vida, pelas memórias, pelos memoriais que Deus marcou a sua vida. E o que acontece? Em vez de ter imagens negativas, pensamentos, quadros, figuras negativas, você vai perceber os pensamentos, eu não gosto de dizer assim, mas os pensamentos bons, os pensamentos positivos, né? Pensamento positivo virou uma mania aí. Então a gente tem que falar diferente porque a gente se engata com aquilo. Mas os pensamentos bons, os pensamentos agradáveis, figuras de vida, figuras de alegria, figuras de prazer. E Deus quer lhe dar isso. Mesmo recebendo uma história, uma imagem negativa, você celebra a Deus, você agradece a Deus, e a sua imagem, os seus pensamentos, porque o seu pensamento, como nós falamos, ele funciona com figuras, não funciona de uma forma abstrata, né? Tem uma parte que funciona, mas a grande parte nossa é assim. Interessante que quando em 2 Coríntios, no capítulo 10, Paulo fala sobre as milícias, a nossa luta, ela não é com carne e com sangue. E as armas dessa nossa milícia, elas não são humanas, elas são poderosas em Deus. E essas armas que Deus nos dá, elas são três coisas que elas combatem. São fortalezas, são sofismas, minha tradução fala sofismas, que é imaginações também, pode ser usado ali, e orgulho humano. Quando você pega essas armas e começa a glorificar a Deus, você começa a agradecer a Ele, ser insistente e consciente, intencional nisso. Você vai perceber que as imaginações, elas vão ser transformadas e vão produzir a teu favor. As suas imaginações é o teu centro de concepção. Assim como imagina na sua alma, assim ele é. Assim como você imagina o seu negócio, você imagina os seus estudos, você imagina o seu casamento, você imagina o seu trabalho, você imagina a sua vida, assim ela será. Por isso nós precisamos das imagens de Deus, né, para marcar as nossas vidas. Mas não vou entrar muito, senão me animo aqui a falar sobre isso mais uma vez. Então as armas da nossa batalha, elas são poderosas em Deus. E a batalha que está nos nossos pensamentos, nas nossas imaginações, nos nossos medos, nas nossas palavras, essas armas, elas entram ali e nos trazem vitória. E hoje nós vamos falar ali, eu quero falar sobre o último, que é o coração. As quatro, elas estão interligadas. Se você não pegou as três primeiras, você vai pegar alguma coisa aqui dessa quarta mensagem, sim. Mas você não vai entender ela plenamente. Então quero te incentivar, insistir com você. Estude a primeira, estude a segunda, estude a terceira, ela está ali gratuito no YouTube para você ouvir, para entender bem essa quarta, porque a quarta aqui fala do coração. E o coração é um assunto, é um tema central na Bíblia. É um tema muito importante. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. O coração. E aqui ele fala que aqueles que não reconhecem a Deus como Deus na sua vida, não são gratos, têm as imagens distorcidas dentro de si, têm um coração obscurecido, têm um coração insensível, um coração que é incapaz de discernir a voz de Deus, é incapaz de receber o toque do Espírito Santo. Esse coração obscurecido, que está na escuridão, ele é insensível, ele é um coração de pedra. Mesmo Deus falando, ele não aceita. Mesmo Deus insistindo, ele sempre vai trabalhar contra e não vai cooperar com o que Deus quer fazer na sua e na minha vida. A falta de valorizar a Deus e ser grato pelo agir dele em nossas vidas nos leva a ter as imagens distorcidas sobre a vida, e o nosso coração fica coberto de escuridão e leva à insensatez. Ou seja, como diz a palavra insensatez, a tolice e a estupidez de acharmos que nós sabemos melhor do que Deus, de acharmos que nós vamos aproveitar a vida. Na verdade, esse aproveitar é o desgraçar a vida. Como alguns, quando olham para a vida, não, eu vou aproveitar a vida, eles na verdade se tornaram loucos, insensatos, não entendendo o agir, o favor de Deus na sua vida. Provérbios 4 é um texto que você conhece bem. Vamos ler esse texto juntos aqui.
Provérbios, ele fala muito ao coração, né? Aliás, toda a palavra de Deus, ela foi escrita não à sua razão, ela foi escrita ao seu coração. E a partir do coração, a sua razão, então, vai ser tocada. E Deus fala muito como de pai para filho, em Provérbios, e diz assim: meu filho, minha filha, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Ele repete, ele diz 2 vezes a mesma coisa, porque é muito importante o que ele vai dizer. Próximo, 21. O 21 adiante. Até o 23, eu só escrevi 20, né, para você? Então eu vou ler aqui. Filho meu, atenta para as minhas palavras, e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Você consegue colocar o 23 só? O 4:23? O coração, ele precisa ser guardado, protegido. A gente brinca muitas vezes, né? Você faz seguro para carro, seguro de vida, seguro disso e daquilo. E o seguro do coração? Como ele é feito? E hoje você vai saber como se faz um seguro do coração. Ele diz aqui, mais do que tudo, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a tua vida. Você sabia disso ou não? A sua vida, ela depende do seu coração. A vida de Deus na sua vida depende do teu coração. Se o meu coração está obscurecido, eu não vou experimentar o que Deus tem para mim, apesar de ter a salvação. Mas o coração, ele é uma peça-chave na nossa caminhada. Eu preciso dar uma atenção especial ao meu coração, porque dele, como diz aqui, procedem as fontes da vida. Do seu coração, do seu íntimo, do seu interior, flui a vida, o mover do Espírito Santo. Mas se o seu íntimo, o seu coração está em escuridão, e aquilo que Deus te dá, aquilo que Deus faz na sua vida, você não celebra, as suas imagens, elas escurecem, e o seu coração fica escurecido, e você não usufrui, não consegue viver o que Deus tem para você. A vida cristã se torna peso, ela se torna difícil. Chamar para uma oração, mas orar de novo, para que orar? Mas para ir para o culto, todo domingo. É um coração obscurecido, que não entendeu o agir de Deus, que não entendeu o mover de Deus. Ler a Bíblia todo dia. A Bíblia fala sobre a natureza do nosso coração. E aqui tem algumas coisas que talvez sejam duras de dizer, como eu estou dizendo agora. Mas a gente precisa encarar a verdade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira. Veja o que Jeremias 17:9 diz. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A outra tradução diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Meu coração, por natureza, é desesperadoramente, se existe a palavra, corrupto. O seu também. O coração é enganoso. E um dia que me deparei com essa palavra, tive um tempo de quebrantamento diante de Deus. E eu entendi que o meu coração me enganava muitas vezes. Muitas vezes quando as pessoas dizem Deus me disse, e não está em acordo com a palavra de Deus, a gente sabe que é engano do coração. E nós precisamos encarar isso, que a nossa natureza é assim. O nosso coração, ele é enganoso, por natureza. A fonte de toda a nossa dificuldade está onde? Num coração obscurecido, num coração que está enganado. E o que é o engano? Você acha que está certo, mas está errado. Isso que é engano. Eu tenho certeza, mas é verdade?
Às vezes eu tenho certeza. É um engano do coração. Porque não está em conjunto com a verdade da palavra de Deus. E aqui, nosso coração, nós precisamos nos posicionar e entender isso. Mateus 15, o Senhor Jesus fala assim, já pode, 18 e 19, eu coloquei só 19 para você? 18 e 19, 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. O que eu falo expressa o meu coração. Se eu reclamo muito de outras pessoas, reclamo de situações, eu estou num caminho de morte. O meu coração, ele está obscurecido. E o meu falar está me contaminando e contaminando outros. E se eu dou ouvido a quem está me contaminando, eu contamino também o meu coração. E o 19 ele diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Todas as nossas dificuldades de relacionamento, elas estão ligadas não a um guiar do Espírito Santo, estão ligadas a um coração que está obscurecido, que lhe falta revelação. Nossas brigas dentro de casa, nossas discussões, elas estão ligadas ao nosso coração desajustado. Ao coração que não está quebrantado ouvindo a Deus, que não está permitindo que o Espírito Santo guie. Seu coração tem a revelação da palavra de Deus, ele vai manifestar coisas boas. Como Jesus diz, do bom coração, do bom tesouro vai tirar coisas boas. Mas se ele está sem a revelação da palavra de Deus, se não está iluminado, ele vai manifestar o mal. Os maus desígnios, aqui saem os maus pensamentos, outra tradução fala os maus desígnios do coração, ele fala das imagens também. Todo mal tem imagens que vêm ao coração e que levam a praticar o que não agrada a Deus. Esses dias perguntei para o irmão, fiz alguma coisa de errado com você? Não, ele disse, não, que você não responde meu WhatsApp. Eu já escrevi 3, 4 coisas, você não me responde, fiz alguma coisa de errado, eu já fiquei imaginando coisa ruim. Será? Onde é que eu errei com ele? Será que ele está bravo comigo? E eu fiquei imaginando um monte de coisa. E só perguntar para ele, tem alguma coisa entre nós? Não, não tem nada, só não faltou atenção minha ali. Tá, tudo bem então. Não sei se isso acontece com você. Se alguém te deixa na mão, um monte de imagem ruim na cabeça. A gente já julga, às vezes até mata, né? Em pensamentos. Todos os nossos desajustes de vida, elas estão ligados ao nosso coração. Um coração endurecido, isso aqui às vezes acontece entre nós, busca sinais da parte de Deus. Pois ele não consegue discernir a vontade de Deus. Vou pedir para Deus um sinal. Se isso, se aquilo. Se Deus me der um sinal, se aquela pessoa me ligar, eu não vou fazer o negócio. Mas eu estou com uma vontade de fazer o negócio. Então, o impossível vai ter que acontecer. Ele vai ter que me ligar, me impedir. Pedir um sinal. Como cristão, como templo do Espírito Santo, nós não precisamos de sinais. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo vai guiar um coração endurecido, obscurecido, sem revelação da palavra de Deus? Aí a gente precisa de sinal. E ora por sinal. Os sinais para nós acabaram lá na experiência, né, em Atos 2. A partir dali, o Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Pensamos muitas vezes em mudar o comportamento de outras pessoas e até às vezes das nossas próprias vidas. Mas nós não conseguimos. Nós precisamos mudar o coração. Esses dias eu estava falando sobre roupa feminina, né? Poxa, eu vou agora ficar fazendo lei aqui, como é que as mulheres têm que se vestir? Não, é uma questão do coração. Só vou ministrar o coração. E aí naturalmente a consagração vai acontecer. Vou ficar colocando lei sobre a sua vida, se pode ou não beber bebida alcoólica? Claro que não. Quero consagrar, consagra o teu coração a Deus. Talvez Ele te peça um jejum de 1 ano, de 2 anos, 5 anos, de qualquer bebida alcoólica. Pode fazer muito bem isso, vai fazer bem para a saúde. Nós não precisamos da bebida alcoólica para ser feliz. Se precisamos da bebida alcoólica para ser feliz, alguma coisa está desajustada dentro de nós.
O coração está obscurecido. Estou buscando uma coisa exterior para alegar o meu interior. É um desajuste isso. Então a nossa consagração, nós não podemos ficar olhando, querendo consertar uma vida do outro no comportamento. Nós precisamos falar da nossa consagração a Deus, da nossa entrega a Deus. Aí que está o nosso ponto. O nosso coração é o que interessa para o nosso Pai. Às vezes um novo convertido, ele vem e a fala dele é meio engraçada, né? Eu me lembro há anos, ficou assim marcado para mim. Uma igreja lá em Blumenau, uma pessoa se converteu e ela se converteu assim, teve uma experiência profunda, mas o falar dela ainda não era santificado, né? Estava num processo. Daí ele ouviu falar que toda hora eles oravam, quer dizer, todo dia eles oravam 6 horas da manhã. E ele começou a vir também, orava. De repente ele percebeu que os outros não vinham sempre assim. Aí ele fez uma oração assim, eu não vou falar o que ele falou, mas Deus, ajuda esses mole que não vem para a oração. Aí vai repreender ele? Não, se dá risada. Deus vai ajustar isso também na vida dele, não tem problema. De repente ele vai perceber que ninguém fala assim, daí você deixa. Esses dias o Pedro convidou um amigo, nós fomos para um passeio e não sei, cara, quarta, quinta palavra era um palavrão. A gente se incomoda, dizendo, boca suja, você está no meu carro? Não, deixa ele. Vamos amar ele, brincar com ele. De repente ele percebe que a gente não fala desse jeito. E ele, vai se ajustando. Até o fim do dia estava diferente a conversa. Ele não precisa focar no comportamento, a gente precisa focar no coração. E aí os nossos relacionamentos vão ser mais saudáveis. Veja Mateus 13:15. Mateus 13:15 diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Jesus fala aqui no contexto sobre parábolas. Ele diz assim, o coração do povo está insensível. Por quê? Porque tem má vontade para ouvir. Não tem disposição para ouvir a palavra de Deus. E o que acontece? Aí não ouvem com os seus ouvidos e os seus olhos, a revelação se fecha, não são iluminados. A consequência é que não veem, então, não ouvem, não entendem com o coração e não são curados. Quando eu li isso aqui, me caiu como uma revelação, eu disse, Deus, eu quero ser uma pessoa que ouve com alegria a tua palavra. Não importa quem está, eu anoto. Não sei se você está anotando aí. A falta de anotar a palavra de Deus, muitas vezes, um pastor me disse assim, presta atenção, quando as pessoas não anotam mais a tua mensagem, elas estão dizendo para você que você não tem mais nada que dizer para elas. Quando ontem nós estávamos lá, o Saulo estava falando, o Fábio estava falando, e o Paulo Marosca estava falando, eu estava anotando as coisas. Porque toda vez que eu anoto, Deus vai falando comigo. Então não esqueça seu caderninho. Ou não vai no seu celular, né? Tem um negócio lá chamado bloco de notas, lá você vai escrevendo as coisas, é muito bom escrever. Porque você vai guardando, enquanto você ouve, Deus vai falando mais coisas. E você demonstra diante de Deus que você está aprendendo, tem um coração disponível e não endurecido, não insensível. Você quer receber a revelação da palavra de Deus para ser curado, mas não consegue receber por causa da dureza do coração. Deus quer curar. Nunca é problema da parte de Deus que uma cura não se estabelece. O problema está conosco. Porque o nosso receptor, quando nós falamos dos transmissores, Deus está transmitindo, mas o meu receptor não está ligado. Eu preciso me ligar a Ele. E isso está ligado com o coração. Um coração endurecido não consegue escutar a Deus. Interessante que hoje nós vivemos assim em demasia por causa da busca que nossa sociedade tem pelo prazer e de ter entretenimento. Nós nos acostumamos a viver a partir dos sentimentos. Vivemos a partir das informações exteriores, quer dizer, os nossos 5 sentidos. E o que a Bíblia chama de pessoas carnais, quando a gente vive nos 5 sentidos, pelas coisas que a gente vê ao nosso redor. Nós discernimos as coisas pelo que vemos, e não pelo que não vemos. Vou pegar no pé mais uma vez do refrigerante. Você está cansado de saber que o refrigerante é veneno. Mas eu gosto.
Fazer o quê? Por que que apesar de saber que é veneno, eu tomo? Porque eu sou guiado pelo prazer, pela satisfação, não pelo que é saudável, pelo que me traz vida. A gente tem essa confusão dentro de nós. Deus não nos criou para viver dessa forma. Viver influenciado pelas coisas exteriores, mas para ser influenciado pelo mover do Espírito Santo em nós. Existem sim situações, por exemplo, um sinal vermelho, que nos influencia a nossa ação, né? Você vê lá, está parado, e você tem domínio próprio para parar. Isso faz parte do que, como Deus nos capacita. Porém, Deus nos criou para viver a partir do Espírito, de sermos movidos pelo Espírito Santo, de sermos intencionalmente movidos pelo Espírito Santo, e não vivermos de forma reacionária, reagirmos às situações externas. O nosso coração recebe o falar de Deus e a partir deste impulso ou intuição é que vivemos, pensamos e sentimos conforme o Espírito Santo que habita em nós, nos dirige, nos guia. Como Paulo diz lá em 2 Coríntios, nós caminhamos por fé e não por vista, não pelo prazer, não pelas coisas que nós vemos diante de nós. Nós vivemos por fé, em convicção daquilo que Deus fala conosco. Você pode ser guiado pelo Espírito Santo em seu coração, ser curado por Deus e curar os outros ao seu redor. Quando o seu coração está alinhado, não está endurecido, não está insensível, mas quando ele está sensível. Se você viver pelos 5 sentidos, você não vai viver a vida de Deus, apesar dela ser sua por direito. A vida do Espírito não vai se manifestar, apesar de ser filho, de ser filha de Deus. O que Deus tem preparado para você, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não se manifesta. Por quê? Por causa de um coração endurecido, obscurecido. Agora, pergunta então é: como é que eu faço para levar meu coração a ser sensível? Como? Isso. Um dia em um dos nossos encontros, retiros, em uma das palavras, eu não sei mais onde, quando, como, está ficando quente. Provérbios 23, 26, vem aqui comigo. Provérbios 23, 26. Meu filho, dê-me o seu coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. O versículo que eu decorei foi assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O único que consegue mudar o coração é Deus. Nem nós mesmos não conseguimos, por nós. Nós precisamos de uma ação externa na nossa vida, da parte de Deus, pelo Espírito Santo, para que a chave do nosso coração seja mudada, para que a natureza do coração, que é um coração obscurecido e endurecido, ele se torne um coração iluminado, cheio da revelação da palavra de Deus. Ele é quem transforma esse nosso coração de pedra, como a Bíblia diz, em um coração de carne, um coração insensível, para um coração sensível. Ele que pode transplantar, fazer um transplante de coração e mudar a nossa natureza humana em uma natureza divina. E para isso eu preciso tomar uma decisão a responder essa pergunta aqui. Quando Deus diz: filho meu, filha minha, dá-me o teu coração. O seu Pai Celeste pede o seu coração. E quando Ele pede o seu coração, Ele sabe que Ele está pedindo toda a sua vida. Tudo que você é, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você quer, todos os teus sonhos, tudo. Porque o coração representa essa centralidade do ser humano. Deus pede: dá-me o teu coração, meu filho. Dá-me o coração, minha filha. E quando nós chamamos as pessoas a crerem no Senhor Jesus, muitas vezes nós dizemos, e hoje vamos dizer de novo: entrega o teu coração ao Senhor Jesus. Deixa Ele governar o seu coração, deixa Ele conduzir o coração, deixa Ele iluminar o seu coração, deixa Ele trazer revelação do falar dEle na sua vida. Se Ele não governa o nosso coração, Ele não governa nada na nossa vida. Posso dizer: Senhor Jesus, posso fazer milagres, posso profetizar, posso inclusive dar todos os meus bens para sustentar
outras pessoas, e isso nada me vale. Porque o coração não está com Ele. O coração não é movido da parte de Deus. Então, querido, hoje quero te incentivar a dar esse passo. É o primeiro passo. Ou a renovar esse passo. Eu faço isso muitas vezes nas minhas devocionais. Eu até deixo de fazer todo dia, porque daí a gente fica uma rotina, né? A gente fica repetindo. Eu tento fazer isso todo dia de uma forma diferente. Esses dias eu descobri um outro jeito e maneira de fazer esse processo de me render a Deus. Hoje eu vi um louvor, durante esse louvor falava sobre a vontade de Deus, eu comecei a agradecer a Deus e exaltar a Ele pela vontade boa, agradável e perfeita dele sobre a minha vida. Comecei a exaltar a Ele, que os pensamentos dele de paz, os seus pensamentos são pensamentos de paz como a minha vida. Celebrei, engrandeci isso na minha vida, aí eu me rendi a Ele, eu me rendo à sua vontade. Eu me rendo aos seus pensamentos. E aí eu fui para a palavra de Deus ouvir o que Ele estava dizendo nesse dia. Ele diz uma segunda coisa nesse versículo: os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Se agradar dos caminhos de Deus é reconhecer que Deus é bom. É reconhecer que Deus é bom o tempo todo. E que todo o tempo Deus é bom. Reconhecer no coração que o caminho que Deus está me conduzindo, Ele vai me levar para o alvo. Né? Quando ele falou esse texto lá de Jeremias com o povo de Israel, Israel estava debaixo de escravidão. E Deus disse: eu tenho pensamentos bons a seu respeito, pensamentos de paz, para lhe dar o fim que você deseja. Mas eu preciso reconhecer isso, que os caminhos dele são bons. Os meus olhos se agradarem desses caminhos que Deus tem com a minha vida. Se eu passo por dias difíceis, eu sei que nesses dias difíceis Deus está trabalhando para a minha vida. Um pastor disse para mim, ou para nós: 2017 foi o pior ano da minha vida. Pois quando eu peguei a palavra, eu disse: 2017, daqui a alguns anos você vai dizer, foi o melhor ano da minha vida. Porque eu aprendi, fui tratado, fui quebrantado. Eu amadureci de uma forma extraordinária naquele ano. E hoje não seria o que eu sou sem 2017. Tem uma outra pessoa, a mãe dele foi prostituta. Ela não cuidou dele. Ele que teve que cuidar da mãe. E ele se tornou, se não um milionário, um bilionário. Ele disse: eu agradeço a Deus pela minha mãe, porque eu sou hoje o que sou por causa dela. A dificuldade de convivência com ela, as lutas que eu tive com ela, me fizeram um homem forte, um homem guerreiro, um homem que se supera, um homem que avança. Nós muitas vezes nessa mente hedonista, mente do prazer, passar dificuldades é loucura, é dificuldade. Não, nos faz fortes, nos faz mais maduros, nos faz crescer. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós vamos avançar e superar todas elas no Senhor. Não vamos nos deixar abater por nenhuma delas. As pessoas são fracas porque não passam corretamente nas dificuldades. Se deixam levar pelo sentimento de vítima, de coitadinho, né? Os seus olhos se agradem dos caminhos de Deus na sua vida. E aí, voltando para o gabarito. O pastor Pio falou um pouquinho sobre o Salmo 23. Quando você pensa no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você acha que, da onde que Davi escreveu isso? Se não foi da visão que ele teve dele como pastor. De um dia lá comendo um capim, vendo as ovelhas e pensando sobre aquele dia: Deus é assim também comigo. Ele sempre me conduz para o pasto verdejante. Eu levo essas ovelhinhas ali para aquela água ali, a gente sabe onde é que tem um poço bom ali. Deus é assim comigo também. Aí ele ficou pensando nas ovelhinhas que ele cuidava e via aquelas ovelhas. Ele disse: o Senhor é assim, Ele é pastor na minha vida, Ele não me falta. Assim como eu sempre estou presente com as minhas ovelhas, Ele é com a minha vida. Ele começou a descrever a sua história, o que ele estava vendo, o que ele experimentava. E quando você olha para a sua vida, veja as coisas como Deus é contigo, que Ele é bom. Seus olhos se agradem dos caminhos de Deus. Ele valorize o agir de Deus. Deus é pastor na minha vida. Deus é meu pastor. Ele está comigo. Ele não me falta. Mesmo que o meu sentimento queira me enganar, o meu coração me enganar, Deus
é comigo. Não é aquele texto eu acho tão interessante em João, em 1 João, que fala assim: mesmo que meu coração me condene, sabe aquele sentimento de, eu sou um... Mesmo que o meu coração sinta assim, Deus é maior que o meu coração. Aleluia. Deus é maior, muito maior. Ele não me condena. Ele já me justificou em Cristo Jesus. Valorizar, celebrar o pastoreio, o cuidar de Deus na sua vida, agradecer, lembrar, né? Nós lembramos hoje aqui aqueles que não lembram a data. Procure, investigue a data do seu batismo. Pergunte para aquele com quem você foi batizado. Celebre o dia do seu batismo. Por quê? Porque é o dia em que você fez uma aliança com Deus. Você celebrou ela, seu testemunho. Foi um dia em que você provavelmente foi batizado no Espírito Santo. Foi o dia que você foi revestido de uma maneira extraordinária com toda a armadura de Deus na sua vida. Foi o dia tremendamente feliz, de quebrantamento, de alegria. Foi um dia marcante na sua vida. Mas se eu esquecer, não valorizar, considerar, meu coração vai ficar embrutecido. Valorize que o seu pai é seu pastor. E Ele é bom na sua vida. Agradeça pela bondade dEle no caminhar dEle com você. E aí veja como Ele vê. Siga as figuras que Deus lhe dá em seus pensamentos. E Ele vai lhe dar as figuras, as imagens de como Deus agiu a seu favor em muitas circunstâncias. Muitas vezes quando nós oramos, na verdade estamos orando as imagens que Deus vai dando no pensamento sobre a vida da pessoa. E o Espírito Santo age com imagem na nossa vida. A gente fala daí de palavra de conhecimento, a gente fala de palavra de sabedoria, da profecia, são imagens. E quando você começa a orar e valorizar e agradecer a Deus, essas imagens vão vir à luz. E aí vem o seu coração, ele será iluminado. E como eu guardo o meu coração, então, valorizando a revelação de Deus, que eu tenho, que Ele é bom, permitindo que a revelação do conhecimento de Deus aumente na minha vida, e eu celebrando isso na minha vida. Como é que eu aplico isso na minha vida? Um coração sensível a Deus vai se comportar da seguinte forma: no trânsito, o lugar que eu mais luto. Uma fila de banco, o lugar que eu fico nervoso. Estou lá, trânsito, o cara me passou, eu não aceito que o cara me passe, eu vou passar ele. Obrigado, Deus, que eu estou aqui nesse lugar, que eu tenho um carro, posso ouvir um som legal. Obrigado que o Senhor está presente nesse lugar aqui, nesse carro. Sabe o que você está fazendo? Você está valorizando a Deus. E não deixar o coração raivoso vir à luz, não. Eu estou valorizando a obra de Deus na minha vida. Quando eu me atraso para um compromisso, isso é para mim algo angustiante. Ficou possível que eu diga, né? Quando a gente se atrasa, Obrigado, Deus. Faço lá o contato. Obrigado que o Senhor está conduzindo, mesmo que o trânsito está me atrapalhando. Obrigado que eu tenho a possibilidade de mandar uma mensagem e dizer, vou me atrasar um pouquinho. Na ansiedade que muitas vezes nos aflige no nosso dia a dia, em vez de deixar o coração endurecido vir, eu começo a agradecer a Deus e a dizer a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Aí o que acontece? Você vai ser guiado pela paz de Cristo, como lemos lá em Colossenses 3. Você pode orar em línguas, nas situações adversas, para ajudar o seu coração a se aquietar. E aí você vai discernir a paz de Cristo sobre o assunto. Muitas vezes o nosso coração, que ele está aflito, ele precisa de tempo. E o tempo é esse, de você valorizar, conversar com Deus primeiro, de ser guiado pelo Espírito Santo. E aí você usa o gabarito e você vai ajudando o teu coração a se ajustar. Você vai guardando o teu coração. Por que é importante guardar o coração? Porque do coração depende a tua vida. Do coração depende o teu negócio. Do teu coração depende a sua família. Do teu coração depende a sua vida. E ele precisa estar ajustado com Deus. Então traga ele. Pega o gabarito e traz o teu coração para perto do coração de Deus. A palavra de Deus, ela foi escrita para que o seu coração seja moldado, trabalhado. O seu coração precisa receber a influência da palavra de Deus. E ela é introduzida em nossa vida quando eu uso o gabarito. Os 4 passos.
Os 3 primeiros passos. E o resultado de um coração sensível. Veja Romanos 10:10, que você sabe de cor, né? Por quê? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. O Espírito Santo diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O coração diz: já orei bastante. Aquele? Você não conhece minha parentela. O coração endurecido fala assim. Agora, quando eu celebro, obrigado Deus, que a sua palavra é verdade na minha casa. Os meus amigos ali do escritório que ficam falando palavrão, ficam na pornografia, eles vão aceitar Jesus, você vai ver só. A vingança vai ser o quê? A obra da cruz, o perdão de Deus na vida deles, o favor de Deus na vida deles, eles ser cheios do Espírito Santo. Essa é a vingança que vem do céu. Com o coração na nossa vida, o que acontece? Com o coração se crê. Quando o meu coração ele está endurecido, eu consigo crer? Não consigo. Porque eu tenho essas argumentações todas. Você não conhece, você não sabe. Já tive experiência, falei e não aceitou. Mas quando nós entramos nesse processo, o que acontece? Nós entramos num processo em que o nosso coração, ele é receptivo à palavra de Deus. E Romanos ele diz assim, a fé ela vem como? Ela vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Você vai ouvindo, o teu coração agora está receptível para receber a palavra de Deus. Ele é curado, como diz o Senhor Jesus, e acontece a fé. A fé é concebida dentro do seu coração. Aquilo que eu sentia antes como impossível, agora se torna possível. Nós falamos de ganhar as pessoas, de ser frutíferos. Alguns ficam assim, puxa, mas acho que como vou ser frutífero? Como vou ser frutífero? Eu não consigo, eu não sei. Esse eu não consigo, eu não sei, é um coração endurecido meu. Vamos caminhar primeiro, vamos valorizar o que Deus faz, o que Deus fala, vamos agradecer pelo agir dele, vamos ter as imagens corretas de Deus na nossa vida. E o que acontece? O seu coração recebe, ela recebe o rema de Deus. Quando ele diz aqui, ouvir pela palavra de Deus, ouvir aqui a palavra significa ali rema. A palavra rema é o que o Senhor Jesus disse quando da tentação, é ouvir uma palavra direto da boca de Deus. E você só precisa de uma palavra dessa para conquistas. Uma palavra só da parte de Deus. Quando você recebe essa palavra no seu coração, esse rema, muitas vezes, como nós estávamos conversando ontem, rema ela é uma imagem da palavra de Deus. Você vê aquilo. O rema é uma figura que eu vejo nos meus pensamentos. E nessa hora acontece a concepção no meu coração da fé. A fé é uma convicção, é uma certeza. Não é, eu tomara que dê certo esse ano que a gente seja... Não, isso não é fé, isso é só um desejo. Uma fé é uma convicção, uma certeza absoluta no coração que Deus vai nos frutificar abundantemente nessa vida. Nós falamos sobre imagens e linkei um pouquinho com a esperança. A esperança que nós temos, ela se torna fé. A esperança é a minha expectativa, é aquilo que eu vejo que Deus quer fazer. E quando aquilo entra no meu coração, a esperança entra no meu coração, nasce a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam da parte de Deus. A fé é a convicção de fatos que não se veem, mas eu vejo no Espírito. Eu tenho a imagem clara dentro de mim. De como profissionalmente Deus vai me usar e nesse ano vai fazer uma coisa tremenda na minha vida, na minha família. Tudo começa usando o gabarito. Vocês estão acompanhando? Concluindo, use o gabarito. Use o gabarito em todos os desafios da sua vida. Escreva isso num cartão. Muitas vezes eu faço assim, eu escrevo um cartão, toda a minha devocional eu leio aquilo toda manhã, até aquilo sentar no coração mesmo. Valorize o que Deus diz e o que Deus é. Seja grato pelo agir de Deus em sua vida. Receba as figuras corretas na sua mente, veja como Deus vê. Esses dias estava orando, eu tenho pessoalmente assim uma dificuldade nessa parte de evangelização, de ficar abordando pessoas. Eu não me vejo como evangelista. Estou mudando isso, eu estou me vendo conversando com pessoas. Estou me vendo pessoas vindo conversar comigo. Estou me vendo ganhando pessoas para Jesus.
Você quer que a palavra de Deus se cumpra na sua vida? Tem um rema, que foi para Pedro, que caiu para mim também. Siga-me, e eu farei de você um pescador de homens. Então ele vai me fazer um pescador de homens, mas eu preciso ver isso acontecendo. Ver isso pregando em 3.000 se convertendo, como foi com Pedro. Vê no espírito primeiro, vê no coração. Permitir a revelação entrar de forma significativa. E quando você vê, você conquista. Você vê, você está convicto no seu coração. E aí a primeira obra da fé, qual é que é a primeira obra da fé? Primeira coisa que a fé faz, já falei. Ela fala. A fé, ela diz, ela fala. Porque o que está cheio o coração, a boca ela vai falar. E você sabe que no seu falar, você tem a força da vida e a força da morte. Um coração embrutecido, obscurecido, ele fala morte. Um coração iluminado, que tem a revelação da palavra de Deus, ele fala vida. E quando você tem fé no coração, quando você recebe essa convicção no seu coração, você começa a falar. Você começa a entrar em acordo com Deus na sua fala. E com o seu coração. E o seu falar começa a chamar à existência as coisas. Você vai falar de repente com o vento, como às vezes a gente fala aqui por causa dos ventos, e que às vezes quem leva uma telha fora, vento, solta, deixa a telha no lugar. Você começa a falar com coisas, Jesus falou com coisas, né? Jesus falou com o mar, Jesus falou com o morto, Jesus falou com a figueira, e você vai começar a falar com coisas. Vai começar a chamar a existência o seu negócio, chamar a existência o crescimento, chamar a existência o que Deus tem preparado para você. Então, você verá transformações em seu comportamento e em seu trabalho, em sua família. Sabe por que as pessoas não se libertam dos seus vícios? Porque gostam. Dizem, eu não quero, mas no fundo eu quero mesmo, eu gosto. Por isso que não se liberta dos vícios. Pensamento. Como Deus pensa? É possível ser liberto? Claro que é. Só permanecer na palavra, no que Deus diz. E assim, usa o gabarito. Usa o gabarito. Amém. Queria concluir. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Não é possível, Pedro. Você está me mandando aqui uma mensagem dizendo que eu posso avisar das inscrições do retiro? Que é isso? Então, os jovens que ainda não se inscreveram, é hora de se inscrever, tá? Já está mais do que passada a hora aí. Com quem faz a inscrição? Com o Ander? Com o pequeno ali, o Bruno, o Ander, o Felipe? Estão aí todos eles. Por gentileza, façam hoje a sua inscrição. Ajuda muito para quem está no processo, né? Querido, você que veio hoje aqui, Deus lhe ama. Deus lhe ama muito. E Ele demonstrou esse amor pela sua vida, entregando seu Filho por você, para que você não pereça com o coração endurecido, mas você tenha vida e a tenha em abundância. Eu quero te convidar hoje a você entregar o seu coração a Jesus. Filho meu, filha minha, o seu Pai Celeste diz, dá-me o teu coração. Eu quero te convidar a você entregar o seu coração. E você vai perceber como vida e vida em abundância vai se manifestar a seu favor. Amém? Por gentileza, vamos fechar os nossos olhos. Convido a igreja a fazer essa oração junto. E você que hoje veio aqui decidido a entregar a sua vida, a entregar o seu coração a Deus, a fazer essa oração junto, com fervor, com decisão mesmo. E se você concordar no fim, diga um amém forte também. Daí eu quero orar por você. Diga assim: querido Pai Celestial, muito obrigado que o Senhor me ama
e me perdoou os pecados. Quando Jesus morreu na cruz por mim, eu te louvo, que o Senhor me escolheu e me chamou pelo nome. E hoje lhe dou o meu coração. E os meus olhos se agradam dos seus caminhos. Eu quero seguir ao Senhor Jesus e andar nos seus passos. Muito obrigado. Que o Senhor me livra de toda maldição e de todo mal. Enche o meu coração com a sua paz e com o seu amor. Amém.